Acabou. Ele só ainda não sabe disso. Ele virou um pária global, um risco para todos. O que eu vou te trazer agora é uma das análises mais compreensivas da Lei Magnitsky que saiu até agora. E apesar de ser uma análise extremamente interessante e valiosa para todos nós, sabe para quem que ela é mais valiosa ainda? Para o ministro Alexandre de Moraes e para os bancos e empresas que têm ou pretendiam ter relacionamento com ele. Por isso, curta, compartilhe ao máximo essa análise até ela chegar ao ministro Alexandre de Moraes para que ele finalmente entenda. Ministro, é muito pior do que você imaginava. Vem comigo então ler aqui essa análise completa que foi publicada pelo Cláudio Dantas. Olha aí, o que os bancos e demais empresas precisam saber sobre a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ele começa a análise dizendo o seguinte: todos os bancos do Brasil estão contratando escritórios americanos e solicitando consultas jurídicas para entender o impacto da Magnitsky aqui no Brasil. E tem banco, como o Banco do Brasil, que está aí meio cético sobre a lei, achando que não vai dar em nada, chegando até mesmo a vetar a contratação do especialista americano. Bora agora então para ver aqui comigo todas as consequências da Magnitsky, ponto por ponto. Olha aí, todos os bens e ativos que ele tenha sob jurisdição americana estão congelados. Ele está proibido de viajar aos Estados Unidos. Nenhuma pessoa ou entidade americana pode oferecer a ele qualquer bem, serviço ou benefício, direto ou indireto. Isso é o que a gente já sabe. Bora agora para a parte que realmente mostra como que a vida do ministro Alexandre de Moraes vai ficar completamente inviabilizada. Olha aí, ó. A lei americana proíbe a concessão de qualquer benefício, mesmo não financeiro. Isso inclui prestar serviços jurídicos de relações públicas ou lobby, organizar entrevistas, artigos ou eventos públicos em nome do sancionado, facilitar viagens, encontros, transferências financeiras, conceder visibilidade institucional ou apoio público, até ações informais, como publicar conteúdo elogioso ou prestar apoio logístico, podem ser vistas como benefícios se forem feitas por pessoas dos Estados Unidos ou usando os serviços dos Estados Unidos. A definição é ampla e aplicada de forma rigorosa. Gente, prestem bem atenção. Isso inviabiliza Moraes de ter e de contratar advogados. Sabe quem que advoga para ele? Sabe quem defendeu Moraes naquele caso vergonhoso da família Mantovani? A esposa dele, por meio do escritório da família, o Barsi de Moraes. Ou seja, se já não foram sancionados ainda, eles também serão, porque prestar esse tipo de serviço para Moraes agora é proibido. E relações públicas? Quem dirá se Trump não vai considerar essa defesa pública dos jornalistas militantes como a Daniela Lima, o Reinaldo Azevedo e outros da imprensa, dia sim e outro também, como apoio de relações públicas, hein? Todos esses jornalistas militantes que ostensivamente apoiam Moraes e os veículos de imprensa em que eles trabalham podem rodar se a coisa ficar muito na cara. Principalmente se entrevistarem Moraes, como eles adoram fazer. E os eventos públicos e artigos acadêmicos aqui no Brasil, hein? Acabou tudo isso. Moraes é professor de Direito Constitucional na USP há vários anos. Como vai ficar isso? A USP vai manter Moraes no corpo docente? Vai arriscar tomar uma Magnitsky também? E os colegas professores de Moraes na USP? Muitos deles advogados, juízes, procuradores. E as viagens e encontros? E os seminários e as conferências, o Gilmar Palusa, os encontros do LIDE, do Grupo Esfera, em cidades chiques como Lisboa, Paris, Roma, Londres? Acabou tudo. Quem ousar incluir o Moraes nisso vai tomar uma Magnitsky. Bora aqui para entender mais. E quanto a entidades estrangeiras? Mesmo empresas, bancos ou veículos de comunicação fora dos Estados Unidos podem ser alvos de sanções secundárias se ajudarem conscientemente o indivíduo sancionado. Essas sanções não são sempre automáticas, mas são reais e os riscos diplomáticos, financeiros e legais são significativos. Aqui ele reforça, o Cláudio Dantas, como que essas proibições elas valem até mesmo aqui dentro do Brasil. Olha aqui, ó. O que isso significa para instituições brasileiras? Autoridades públicas, escritórios de advocacia, bancos, universidades, empresas e veículos de imprensa do Brasil devem agir com cautela. Exemplos de riscos incluem manter engajamentos oficiais, financeiros ou de visibilidade com Moraes usando infraestrutura americana. Mídias brasileiras com presença ou acordos dos Estados Unidos devem evitar colaborar na defesa pública ou jurídica do ministro usando serviços americanos. Assinar cartas, manifestos ou contratar serviços americanos para defendê-lo pode configurar igualmente aí uma violação. Gente, simplesmente todas essas categorias de pessoas e empresas usam serviços americanos.
de e-mail, a Google Drive, a outros serviços americanos, ou seja, a rigor, qualquer ato de apoio material a Moraes aqui no Brasil se enquadra nisso aí. Tá todo mundo na mira. Moraes literalmente virou um pária, um leproso internacional. Essa lei existe justamente para transformar a pessoa em alguém tóxica, alguém que contamina tudo que toca e fazer todo mundo cortar relações com ele. Ele virou aí um Midas ao avesso, um menino do dedo podre, que tudo que encosta agora apodrece, ou toma risco, ou gera tá em perigo imenso. E quais que são as consequências, hein? Olha aqui, quais são as consequências? Violar o IEPA pode levar à aplicação de sanções civis e penais dos Estados Unidos, incluindo o congelamento de ativos, exclusão do sistema financeiro internacional e até responsabilização criminal em casos graves. As sanções da Lei Magnitsky não fazem distinção entre juízes, políticos ou criminosos. A regra é a mesma para todos. E aí, quem que vai querer se expor a isso? Você consegue chutar? Olha, eu não arrisco apostar nenhum nome além dos ministros do Supremo, como Gilmar e Barroso, que apoiaram Moraes ontem, porque isso aqui, gente, é sério demais. Bora agora pro detalhe que só melhora, ou talvez piora, né? Se a gente estiver falando do ponto de vista do ministro. Veja o que mais aqui está na lista aí das proibições, ó. Escritórios de advocacia ou agências de relações públicas brasileiras que operem com parceiros dos Estados Unidos. Contratar agências de comunicação ou ERP nos Estados Unidos para defender Moraes. Armazenar documentos de defesa em serviços americanos como Google Drive, Dropbox, etc. Tudo isso pode configurar um benefício indireto e expor o parceiro brasileiro a sanções secundárias. Entrevistas, artigos ou eventos organizados com plataformas do escritório dos Estados Unidos. Publicar tribunas ou vídeos em veículos como Bloomberg, Substack e YouTube. Usar Zoom, Eventbrite ou outras plataformas americanas para eventos com Moraes. Tudo pode ser classificado como serviço proibido se Moraes for o beneficiário. 3. Transferências financeiras via sistema bancário americano. Campanhas para arrecadar fundos para sua defesa ou viagens. Usar bancos que operam com dólar e roteiam via Nova York, via SWIFT. Mesmo indireta, essas movimentações podem ser bloqueadas aí ou gerar sanções. 4. Suporte logístico, segurança ou viagens com vínculo americano. Comprar passagens em companhias aéreas dos Estados Unidos. Não pode mais viajar aí de United, de American Airlines e outras companhias aéreas americanas. Reservar hotéis ou serviços por plataformas americanas. Constitui benefício indireto, ainda que involuntário. Apoio público por figuras políticas com vínculos com os Estados Unidos. Deputados brasileiros publicando a defesa de Moraes no X, Instagram, Facebook. Contratar lobby nos Estados Unidos em favor de Moraes. Pode violar tanto o regime de sanções quanto leis de lobby americanas. 6. Uso de ferramentas jurídicas ou tecnológicas americanas. Apoio com S-Law, que é uma ferramenta de busca de decisões jurídicas lá dos Estados Unidos, que ele vai precisar agora se ele quiser se defender lá via AGU, ChatGPT, Google Docs, Amazon Web Services, etc. Traduções ou redações feitas com APIs hospedadas nos Estados Unidos, consideradas serviços, mesmo que não remunerados. O Departamento de Tesouro espera que nenhuma pessoa ou entidade, americana ou estrangeira, ajude ou facilite, direto ou indiretamente, quaisquer atividades em benefício morais. Não importa se o sancionado é um juiz ou oligarca, a lei americana trata ambos da mesma forma. Violar essas sanções pode acarretar bloqueio de contas, exclusão de sistemas bancários e repercussões legais em nível internacional. Gente, a vida do ministro Alexandre de Moraes acabou mesmo. Só ele